Bem, eu sou o professor Jacques Praga, sou professor do Física Online. Além disso, eu sou consultor. Eu faço consultoria para alunos que querem passar em cursos muito concorridos, sobretudo de medicina. Hoje eu vim falar aqui do vestibular da Unifal. Eu sou especialista em vestibulares tradicionais, além do Enem. Mas aqui eu vou falar de vestibulares tradicionais. Então, eu sou especialista. Universidade Federal de Uberlândia, Universidade Estadual de Minas Gerais, a UENG, Unimontes, Universidade Federal dos Lados de Jequitinhonha e Mucuri. E aqui eu vou falar especificamente da Universidade Federal de Alfenas. Alfenas é aqui no sul de Minas. Esse agora vai ser o segundo vestibular tradicional próprio. Teve o ano passado. E esse ano vai ter de novo. Estou na expectativa já do edital, mas eu acho que quem quer fugir do Enem, se você quer fugir do Enem e quer um vestibular tradicional que tenha medicina, faça Unifal. Então, eu já começo a estudar para Unifal. Embora algumas coisas parecem com o Enem, mas tem as diferenças. Então, é o seguinte, esse vestibular, o ano passado, 2025, esse vestibular, se não me engano, ele aconteceu 19 de outubro. 19 de outubro, tá? Que ele aconteceu. Esse ano, se for para seguir, obviamente, né, gente, que a gente tem que esperar o edital, mas eu estou esperando ele acontecer dia 18 de outubro. Então, eu falei 19 de outubro do ano passado, né? Esse ano eu estou esperando 18 de outubro, tá? Vamos seguir o padrão, vamos esperar o edital. Obviamente, quando sair o edital, eu estarei aqui fazendo um outro vídeo, tá? Estou fazendo esse aqui, porque você vai ver. Basicamente, eu serei o único professor em Minas, do Brasil, que vai falar desse vestibular da Unifal. Então, olhando hoje, já anotei, hoje é dia 2 de abril que eu estou fazendo esse vídeo, dia 2 de abril. Faltam 28 semanas. 28 semanas. Professor, mas faltam 4 meses. 7 meses. Na verdade, é um pouquinho menos de 7 meses. Mas 28 semanas. Tá? Vagas. São 30 vagas de medicina. Gente, lá não tem só medicina, não. Eu falo de medicina porque geralmente é o curso mais concorrido e o mais procurado, tá? E o mais procurado. Então, 30 vagas, sendo que 15 vagas para ampla concorrência, para a ampla de medicina. Bom, é um número de vagas até relativamente grande. Se você pega a Universidade Federal do Vale de Jequitinhonha e Mucuri, são 4 vagas. Entendeu? São 4 vagas. Então, aqui é um número razoável, tá? Então, a data que eu estou esperando é 18 de outubro, até lá, contando hoje dia 2 de abril, né? Faltam 28 semanas, são 15 vagas de medicina ampla concorrência. A Unifal é uma faculdade excelente. Eu tenho ex-aluno que é formado em medicina lá, tá? E já conversei com ele falou que lá é excelente, né? Então é o seguinte, lá tem uma redação. A redação lá vale 30 pontos. 30 pontos, tá? É o valor da redação, tá? 30 pontos. Tá? O valor da redação. Estou olhando uma coisa aqui, tá? Só que rapidinho aqui, ó. Tá? Eu só estou olhando aqui rapidinho aqui, ó. Oh, meu Deus, porque quando a gente quer a coisa, a gente não acha, né? Aí, tá vendo? Quando a gente quer a coisa,
Não acha, né? No meu outro computador estava facinho, tá? Tá? Não, eu estou entrando exatamente no site do vestibular da Unifal, que surgiu uma dúvida aqui agora. Então, eu estou pegando e estou olhando. Mais coisa rapidinho aqui, tá? Coisa rapidinho aqui. Finalmente cheguei onde eu quero. Cheguei onde eu quero aqui, que eu estou olhando aqui, ó. Você vê uma informação. Qualquer coisa, você acelera o vídeo aí, né? Aí não vai ter problema nenhum. Tá? Cheguei aqui onde que eu quero. Tudo bem. Eu vou olhar aqui, eu esqueci de olhar quantos candidatos por vaga que teve. Tá? Porque teve. Demanda de candidatos por vaga. Nossa Senhora, 30 minúsculo. Meu Deus. Medicina. Quantos candidatos? Esqueci de anotar isso aqui, ó. Aqui, ó. Medicina, 15 vagas. Deu 290 candidatos por vaga. 290 candidatos por vaga. Que deu. Então, quer dizer, tem que estudar mesmo. Ah, professor, mas 290 candidatos por vaga é gente demais. Gente, não preocupa com isso, não. Porque tem vestibular aí que está com 500 candidatos por vaga em ampla concorrência. Entendeu? Então, não preocupa com isso, não. Você tem que fazer a sua parte. A maioria das pessoas não está estudando direcionado. A maioria das pessoas estão pensando em Enem. Então, não preocupe com isso, não. Eu estava procurando aqui quantos candidatos por vaga. Então, deu aí, ó. Teve quase 5 mil inscritos. Quase 5 mil inscritos. Então, ó, a redação tem 30 pontos. Português são 10 questões. Então, são 10 pontos. Língua estrangeira são 5 questões, porque cada questão vale 1 ponto, 5 pontos. Artes, 5 questões, 5 pontos. Educação física, 5 questões, 5 pontos. História, 5 pontos. São 5 questões. Geografia, 5 pontos, 5 questões. Sociologia, 5 pontos, 5 questões. 5 pontos, tá? São 5 questões. Matemática, são 10 questões, 10 pontos. Física, 5. Química, 5. Biologia, 5 pontos. 5 questões cada um. Tá? Então, perceba. Aqui eu tenho aqui linguagens com 25 pontos, humanas com 20 pontos, matemática 10 pontos e natureza 15 pontos. A única coisa que você tem que tomar cuidado aqui eu procurei e não achei. Até se alguém souber aí, pode até colocar nos comentários. Pesos. O que eu entendi que não tem peso. Só tem um detalhe que eu vi lá. Desempate. Quando, em medicina, 2 pessoas empataram com o mesmo número de pontos, quem conta é a natureza. Então, a natureza serve para desempate. Tá? Então, quer dizer, natureza não tem... O peso é o desempate, né? Se empatou com pontos, quem tiver maior nota em natureza aqui, passa. Gente, você que vai tentar a medicina, ainda mais ampla concorrência, ir lá para fechar. Para tirar 28, 29 em redação, eu não coloco 30, porque sempre tem umas picuinhas, né? 28, 29, fechar português, língua estrangeira, arte, educação física, história. A prova, eu vi a prova estava muito fácil. A prova, em 2025,
a prova estava fácil. Prova fácil significa que tem que fechar. Só você ter ideia. Na Unimontes, em 2025, eu tive aluno da consultoria que acertou todas as questões da prova e não passou. Todas, porque a prova estava muito fácil. A prova da Unimontes é mal feita e ainda estava fácil. Eu tive um aluno que fechou todas as questões objetivas, não passou. Tá? Eu estava vendo a história de um menino, ele fechou todas as questões de manhã e de tarde, porque na Unimontes tem de manhã e de tarde. Um para o primeiro semestre, outro para o segundo semestre. Fechou todas. Na redação em 20, tirou tipo assim 19,4 e não passou em primeira chamada. Ele passou em medicina, mas não foi em primeira chamada. Então, quer dizer, quando a prova é fácil, tem que ir lá para fechar. Então, galera, prova lá foi fácil, prova de matemática foi fácil, prova de física foi fácil. Eu até corrigi a prova de física, está no meu canal aqui, tá? Tava fácil. Então, você tem que arrebentar, tá? Então, tá aqui. O total deu 100 pontos, né, gente? 15 mais 25, 40, 50, 70, 100. Tá? Então, tá aí. Lembrando, quando sair o edital, eu vou fazer outro vídeo. Por enquanto, o edital não saiu. Eu só estou esperando ser nesse dia. Mas quem sabe faz a hora, não espera acontecer. Então, se você está desanimado com o Enem, ó, uma boa. Ainda mais se você for da região, tá? De Alfenas, é isso de Minas aí, tá? Lógico que a galera de Minas toda, até de São Paulo, deve fazer, aí que tá lá na divisa. Então, não perca tempo. Como e onde estudar? Gente, como? Ó, você tem que estudar com metodologia. Gente, tudo nessa vida você tem que estudar com metodologia. Tá? Não estuda aleatório da sua cabeça. Não, tá? Metodologia. A metodologia que eu criei um intensivo. Eu criei um intensivo onde estudar. Eu criei um intensivo da Unifal. Online. 100% online. Tá? Eu vou comentar sobre ele. Tá? Só para você saber. E lá eu estou utilizando uma metodologia. A metodologia lá é CRP. Conteúdo. Primeiro nós vamos trabalhar o conteúdo, depois a revisão e provas antigas. Isso aqui, na verdade, é uma metodologia para Enem, para UFO, para a Universidade Federal dos Lajes Jequitinhonha e Mucuri, para Unimonte. Sempre conteúdo, revisão e prova antiga. O problema é que até hoje só teve um vestibular. Então, você tem somente uma prova. Lógico que eu procurei mais provas da banca. Porque a banca pode mudar, tá? Mas por enquanto, vamos usar a banca que fez o ano passado. Então, no intensivo da Unifal que eu criei, eu consegui provas, não muitas, tá? Mas eu consegui provas da mesma banca da Unifal. Mas da Unifal mesmo, até hoje só teve uma. Então, quer dizer, a prova estava fácil. Quem garante que ela vai estar no mesmo nível? Ainda mais que eles viram que a concorrência foi 290. Tá? Mas em todos os casos. Tá? Então, onde que a gente vai focar mais? Na revisão. Obviamente, tem o conteúdo primeiro, depois a gente vai trabalhar na revisão. Muitas questões. Mas muitas mesmo. Porque quando é assim, esse tipo de vestibular que hoje só teve uma prova, você tem que focar bastante em conteúdo. Conteúdo e exercício, conteúdo e exercício, conteúdo e exercício, conteúdo e exercício. Só tem um detalhe, faltam 28 semanas. Você não pode estar assistindo aula de matemática na semana 27, na semana 28. A gente termina antes, tá? Então, onde estudar? Onde estudar vou escrever aqui de novo, né? No intensivo Unifal.
De quem? Do professor Jacques Braga. Gente, eu não dou aula de tudo não, tá? Só dou aula de física lá. Sou Jacques Braga. Eu vou ser o único que vou fazer isso aqui. Sabe? Ninguém vai fazer isso. Nenhum cursinho, nem aqui em BH, nem no sul de Minas, eles vão estar preparando para Enem. Enem o tempo todo. Enem o tempo todo. Não, esse curso que eu criei, ele é voltado para a Unifal. Eu serei a única pessoa que vai criar esse tipo de curso. Com metodologia, onde você vai conseguir ver o conteúdo, fazer muita questão, e ainda vai fazer prova antiga, vai fazer poucas, porque tem poucas, tá? Mas eu bolei tudo, gente. Eu fiquei um dia inteiro bolando a estratégia para a Unifal, um dia inteiro. Bolando, montei o curso bonitinho, tá? Primeiro, que eu quero falar sobre a redação. Gente, a redação de lá, eu, no intensivo que eu criei, eu não coloquei aula de redação. Por quê? Porque eu acho que não vale a pena, é perda de tempo. Primeiro, a redação do Unifal, ela é parecida com a do Enem. Não é igual ao do Enem, mas é parecida com a do Enem. Então, você já tem uma experiência do Enem. Então, o que eu aconselho? Eu aconselho uma corretora particular. Uma corretora particular que vai direcionar você para o Unifal, tá? Se você é de Alfenas ou da região, você pode ir uma corretora particular que você corrija a redação junto com ela. Igual eu tenho uma corretora para indicar. Manda uma mensagem no meu WhatsApp, 31 984 8334 39. 39. Independente se você vai comprar ou não o intensivo da Unifal, só você mandar uma mensagem assim, Jacques, me manda uma professora especializada na Unifal, que eu vou te mandar. Ela atende online, tá? Ela está montando uma turma. Então, ela leu o edital, correu atrás das informações, tal, tudo bonitinho, ela vai direcionar para a Unifal. Então, eu acho que isso aqui é a melhor coisa que tem. E uma redação semanal. Uma redação semanal. Faz de conta que essa corretora assim, não, a redação do Unifal é muito diferente do Enem. Eu entendi que é muito parecida, tá? Aí ela, com essa corretora particular, ela vai te ensinar a fazer, e ainda, se você fizer uma por semana, você vai conseguir fazer mais de 20. Mais de 20. Então, é para tirar total. Então, no intensivo que eu criei, não tem aula de redação. Não tem aula de redação. Outra coisa que eu quero falar é sobre linguagens. 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 No intensivo que eu criei, não tem aula de linguagens. Assim, muita aula. Lá tem aulas mais assim, de dicas, de figuras de linguagens, de educação física, de poemas, de artes, entendeu? Então, não é aquela coisa profunda, mas não precisa. Não precisa. Qual é a ideia que eu percebi lá que vai dar muito certo? Nós vamos fazer lá, isso aqui vai ser colocado na plataforma. Simulados de linguagens do Enem. Por quê? Do Enem. Porque a ideia da Unifal é a mesma ideia do Enem, tá? A mesma ideia. Então, lá, quando ela pega educação física, porque no simulado de linguagens do Enem, não é prova antiga do Enem, não, é simulado de linguagens. Simulado de linguagens. Tem educação física, tem questões de educação física, tem questões de artes, tá? De língua estrangeira e de interpretação de texto, tá? Então, a ideia igual eu estou te falando, nesse intensivo tem algumas aulas de figuras de linguagens,
de escolas literárias, de arte, de educação física, mas não é uma coisa aprofundada porque não precisa. Até porque isso é muito simples. A maior parte do tempo lá, você vai ficar fazendo o quê? Simulado de linguagem. Vai ser um por semana. Um por semana. Então, você acaba fazer mais de 20. E isso vai estar lá na plataforma para você. Tá? Então, a gente vai trabalhar mais com questões. E isso aqui você vai trabalhar com a corretora. Ah, já, então nesse curso não tem nada. Tem sim. Tem sim. Humanas. Tem humanas. Tem aulas mais questões de toda a matéria. A ideia é terminar isso aqui em 7 semanas. Em 7 semanas, terminar a matéria, o conteúdo e questões. Conteúdo e questões. Lá a ideia é o seguinte, por exemplo, só, geografia. Escalas. Meia hora de aula, 5 questões. Intemperismo. Meia hora de aula, 5 questões. Blocos econômicos. Meia hora de aula, 5 questões. Israel e Palestina. Meia hora de aula, 5 questões. Clima. Meia hora de aula. Então, geografia, em 7 semanas, finaliza a teoria de geografia. História. Período colonial. Meia hora de aula, 5 questões. Crise no período colonial. Meia hora de aula, 5 questões. Período joanino. Meia hora de aula, 5 questões. República. Meia hora de aula, 5 questões. República Velha, né? Golpe militar. Meia hora de aula, 5 questões. Até terminar. Filosofia. Pré-socráticos. Meia hora de aula, 5 questões. Sócrates. Meia hora de aula, 5 questões. Aristóteles. Meia hora de aula, 5 questões. Tá? Sociologia, identidades, meia hora de aula, 5 questões. Patrimônio, meia hora de aula, 5 questões. Política e poder, meia hora de aula, 5 questões. Então, a ideia é toda humanas terminar essa fase do conteúdo em 7 semanas. Ó, você vê, 7 semanas. O plano de estudo que eu coloquei lá, vocês sabem que, ó, o plano de estudo, ele começa com 26 semanas. Então, esse aqui vai ser o maior plano de estudo. Maior plano de estudo. Tudo montadinho, bonitinho. Tudo tem plano de estudo, tudo organizado. Ah, professor, mas eu vi esse vídeo, está faltando 20 semanas. Vai ter um plano de estudo de 20 semanas. Ah, professor, eu vi esse vídeo aqui, está faltando 16 semanas. Tem um plano de estudo de 16 semanas. Eu vou renovando. Então, eu vou lá, plano de 26 semanas, depois eu coloco plano de 24 semanas, plano de 22 semanas, tá? Plano de 20 semanas, plano de 18, eu vou renovando. Então, qualquer data que você vê, você pode entrar. Então, o maior plano, que ó, faltam 28 semanas, tá? Vai começar com um plano de 26. Então, você vê aqui, ó, humanas, a gente vai terminar com 7. Então, vai sobrar o quê? Vai sobrar 19 semanas. Nessas 19 semanas, nós vamos estar fazendo revisões. Nessas revisões, aí tem vários tipos de revisões dentro da revisão. Tem listas separadas por assuntos, tem simulados só de história, só de geografia, só de filosofia e sociologia, listas separadas de questões, uma lista só sobre Era Vargas, uma lista só sobre Segunda Guerra, tá? Uma lista só sobre blocos econômicos. Então, isso aqui, muita questão mesmo para que você acerte as 20. Tá? Matemática. Matemática, que é o bicho-papão para muita gente. A matemática, pelo menos a última prova lá, não é difícil, não é aprofundada. Aí não cai números complexos, não cai binômio de Newton, não cai trigonometria pesada. Eu li o edital, gente. Eu li o edital, lógico. Tá? Então, sim, a prova estava bem tranquila. Então, aqui, ó, matemática, vamos tentar matar o assunto em 7 semanas. Em 7 semanas, tá? Vai ter aula de logaritmo, meia hora de logaritmo, 10 questões. Meia hora de exponencial, 10 questões. Meia hora de inequações, 10 questões. Meia hora de prisma, 10 questões. Meia hora de, sei lá, análise combinatória, 10 questões.
Arranjos, meia hora de aula, 10 questões. Então vai ter toda a geometria plana, geometria espacial, não cai geometria analítica ou glória. Cai muito assim, gente. Cai muito conjuntos numéricos. Tá lá no edital, conjuntos numéricos, MMC, MDC, porcentagem, regra de 3, juros simples, compostos, tem tudo isso aqui. Você vai ver aula de tudo. Sempre, cada conteúdo, meia hora, 10 questões. Então, a gente vai terminar tudo em 7 semanas. Então, vai sobrar 19, se você pegar o plano de 16, de 26. Se você pegar o de 24, aí já sobra o quê? 24 tira 4, 20, tira mais 3, 17. É isso? Aqui, ó, aqui é 19. Vai sobrar 19 semanas. O que a gente vai fazer nessas 19 semanas? Revisões com listas separadas por assuntos, com simulados, com provas antigas da banca. Então, sim, é para acertar as 10 questões de matemática, tá? Agora, aqui, ó. Física. Física, eu que sou o professor, tá? A ideia de física é terminar tudo em 6 semanas. Toda a matéria de física. A ideia é... Porque a prova de física lá, gente, foi super tranquila. Tem ela corrigida aqui no meu canal aqui, coisa super tranquila. Não tem aprofundamento, tá? Então, são sempre assim, MRU, meia hora de aula, 5 questões. MRUV, meia hora de aula. Nessas meia horas eu dou teoria, dou as fórmulas, dou exemplos e deixo 5 questões. Circuito elétrico. Meia hora de aula, só que o circuito elétrico é dividido, né? Tem potência elétrica, corrente elétrica, tudo dividido, mas sempre tem toda a teoria e exemplos. Movimento harmônico simples, energia, leis de Newton, ondas, óticas, tá? Em 6 semanas a gente vai no conteúdo, aí vai a revisão. A revisão, eu fiz 2 tipos de revisão. Eu fiz aulões. Tem 9 aulões. Tipo assim, top 9. Só como top 9 só teve uma prova? Não, confia. É os assuntos que geralmente mais caem. Tem aulão, com questões. Aí depois tem simulados espaciais, de física, simulados gerais, para você acertar 5 questões de física. Por que eu deixei química e biologia para o final aqui, ó? Química e biologia é onde que você vai gastar mais tempo. Tipo assim, você vai passar mais tempo estudando química e biologia, que são aulas mais lentas. Aqui vai ser aulas mais rápidas. Ô, Jacques, não deveria ser o contrário? Matemática ser aula rápida, matemática e física ser aula lenta e as outras rápidas? Não, não é assim. Não é assim. Tá? Até porque química e biologia são as matérias profissionais. E é para acertar tudo, ó. Isso aqui é para fechar, ó. Para fechar. Tudo isso aqui é para você fechar. Se acertar, desses 100 pontos, do 100 total aqui, você ficar com 98, 99, 97 no máximo. Quer dizer, no máximo, não, no mínimo, né? Tem que ser no mínimo, né? Mesmo que você quer de cota, é para arrebentar. Então, tem a química, biologia, tem aulas, questões, revisões, simulados de biologia, simulados de química, tudo. Então, aqui, ó, tem aula de história, geografia, filosofia, sociologia, redação, corretor e linguagens. Tem aulas e a gente vai trabalhar muito com simulados do Enem. Vai chegar uma hora em humanas que a gente também vai utilizar uns simulados que eu chamo História por Dificuldade, que tem um pouco mais de conteúdo, porque o Enem é mais interpretativo, mas aqui é mais conteúdo mesmo. Então, gente, eu montei, assim, um mega curso para você fechar a prova de Unifal. Você não vai encontrar nada parecido com isso. Nada parecido com isso. Pode confiar. Eu vou deixar na descrição do vídeo aqui, porque você já pode começar o curso. Você viu esse vídeo aqui? Você não quer nem saber de Enem? Você quer um vestibular tradicional?
Aí você já começa já. Você já pode, já tá tudo pronto lá. O plano é de 26 semanas. Depois eu vou atualizando. Tá? E ó, já tem muito, mas muita questões. Tipo assim, eu chego a dizer assim que você vai fazer pelo menos 5.000 questões. 5.000 questões. Para você fechar. Ninguém vai fazer isso aqui. Você vai ver, só eu que vou fazer isso aqui. O pessoal nem sabe que existe vestibular da Unifal, mas eu sei. Fiz um curso focado lá, tá? Então eu vou deixar na descrição do vídeo para você adquirir o curso com cupom desconto. Com cupom desconto. Fui!